Oi, oi, ótima tarde para você que está chegando com a gente aqui agora em Band Placar, no oferecimento BandBet. E a gente traz para você as melhores oportunidades do mercado desta quinta-feira na Libertadores, a noite de decisão para duas outras equipes brasileiras, afinal de contas uma delas já está lá, que é o Palmeiras. O São Paulo vai tentar a vaga e o Flamengo também. Bernardo, a gente começa então com o primeiro jogo da noite, Sim. Que é São Paulo e LDU no Morumbi, expectativa de 60 mil torcedores, para o Tricolor tentar uma partida histórica. Como mandante na Libertadores, não perde a 12 jogos. A última vez foi em 2021, uma derrota para o Racing por 1-0, ainda na fase de grupos. Mas a vantagem da LDU, uma vantagem grande, que o São Paulo vai ter que escalar. 3 gols ou mais de diferença para se classificar de maneira direta e 2 gols de vantagem para levar para os pênaltis. E aí a gente vai falar um pouquinho do São Paulo e da LDU. Você acha, primeiro, a grande pergunta, vai dar? Eu acho que sim. Quando a gente fala em escalar, o São Paulo escalou o morro para jogar contra a LDU em Quito, 2.850 metros de altitude, e jogava melhor nos momentos em que toma os 2 gols. Sim. No primeiro tempo, o gol sai muito rápido, né, da equipe da LDU. O São Paulo jogava melhor naquele momento. E no segundo tempo, só deu São Paulo. Até o momento do segundo gol foi do Estrada, né? Foram erros individuais, né? Exatamente. Primeiro do Cédric e depois do Pablo Maia, né? Então a coisa desandou para o São Paulo, 2-0. É um placar muito cruel para o que foi o jogo. E a LDU poderia ter feito o terceiro no finalzinho. Sim. O Rafael até que fez uma boa defesa, não foi um chute muito complicado, mas houve um ataque promissor ali da equipe equatoriana. A grande questão, né, Aline, gira em torno da notícia que acaba explodindo, caindo como uma bomba no Morumbi, que é a lesão do Marcos Antônio, né? Para mim, o principal jogador da equipe do São Paulo. Ele sentiu um incômodo muscular e não participou da última atividade completa, apenas de parte dela. Então, assim, se ele for para o jogo, ele vai estar no banco. Sim. Aí a gente não sabe em quais condições. E a dúvida fica aí para o meio de campo com o Pablo Maia ou Alisson, porque aí o São Paulo deve ter Bobadilla e Rodriguinho. Eu apostaria, vamos lá, o Alisson é um jogador com perfil mais ofensivo do que o Pablo Maia. Sim, mas que não tem tido grandes desempenhos. Não, exatamente. Assim, ele era um atacante que vira volante pelas mãos do Dorival Júnior. Né? E acaba se saindo muito bem nessa função. Só que com o Crespo a coisa mudou, né? Com o Zubeldia já tinha mudado um pouquinho, mas com o Crespo ele perdeu muito espaço. Tem torcedor de São Paulo que fala, mas e se escalar Pablo Maia e Alisson, porque eles são super bem entrosados, mas eu não acredito que eles estejam em um bom momento individualmente. E o Bobadilla tá jogando bem. Tá. É a melhor fase da carreira do Bobadilla, né? E aí o Rodriguinho deve jogar mais à frente e ser um jogador que com o Crespo evoluiu muito, né, Aline? Muito. E tem a possibilidade de Oscar e Lucas no banco, que é algo que eu acredito diante dos últimos treinamentos. O Oscar já fez 5 atividades sem nenhum tipo de restrição e o Lucas fez 2, mas ainda voltando da questão da artroscopia no joelho direito, não tem nenhuma dor, ele tá bem. E assim, conhecendo o Lucas, ele vai entrar em algum momento se ele estiver no banco. Também acho. Dependendo do que for acontecendo ao longo da partida, eu acho que o Lucas é uma substituição praticamente certa. Sim. Do técnico Luiz Zubeldia. A questão é o contexto do jogo. São Paulo estiver empatando, por exemplo, no segundo tempo, de repente ele saca um volante e põe o Lucas para jogar. Ou até um zagueiro. Exatamente. Embora o Crespo jogue com 2 atacantes mais enfiados, né, Aline? Não é uma característica do Crespo jogar com 3 atacantes, tampouco com pontas abertos. E aí o Luciano deve ir para o jogo como titular. Perdeu muitos gols na altitude de Quito. Vale, o goleiro, foi muito bem da LDU. E a dúvida fica em relação ao companheiro dele, né? Ferreirinha ou Rigoni. Você apostaria em quem? No Ferreirinha. Também. Acho que é uma opção melhor. Velocidade, né? Eu também acho. Bom, a LDU, a gente já falou sobre a equipe equatoriana numa edição anterior do Band Placar. A gente só não citou um jogador que é muito perigoso, embora atue como um volante, né? Que é o Grueso, jogador da seleção equatoriana. Filho do Carlos Grueso, auxiliar de Zubeldia no São Paulo. Exatamente. Então é um jogador que tem um conhecimento tático importante, é um jogador muito inteligente e que é o responsável pela criação do jogo a partir da saída de bola, do campo defensivo. Ele atua em frente aos 3 zagueiros, o principal deles é o AD, jogador haitiano que joga centralizado e é muito bom na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E claro que a BandBet está nessa com o São Paulo e você vai conferir agora as melhores oportunidades do mercado na capa do site da BandBet. E como você acessa a capa do site? É muito fácil.
você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. Se você preferir, você tem outra opção. É digitar o endereço da BandBet no browser de sua preferência, bandbet.bet.br, e da mesma forma você acessa a capa do site que você vê aqui ao meu lado. Você vai no botão Copa Libertadores da América e tem aqui um boost do São Paulo. Manda. Tá? O São Paulo ganhando o primeiro tempo, Tá. ganhando o jogo, Tá. mas ambas as equipes marcando. E o São Paulo ganhar o jogo não significaria classificação nesse caso. Exatamente, mas é o São Paulo ganhando. Tá. Tá? O primeiro tempo e o jogo. Tá. Geral. Tá pagando 7,25 contra 6 na média do mercado. Ou seja, você tem uma oportunidade de mercado exclusiva e sem igual na concorrência. Vamos nessa, Aline? Vamos nessa. 7,25 para o tricolor contra 6 na média do mercado. Ou seja, você não tem oportunidade com uma combinada dessa. Em lugar nenhum, pode confiar, porque a gente mostra aqui na BandBet o valor da média do mercado para essa combinada. Ali é o seguinte, tem o São Paulo Futebol Clube em campo e tem também o Clube de Regatas do Flamengo enfrentando a equipe do Estudiantes num ambiente super hostil no estádio Jorge Luiz Rich, em La Plata. A coisa ali, o clima esquentou muito diante do contexto do que aconteceu, né, Aline, ao longo dos últimos 7 dias, né? E o Flamengo encerrou a preparação treinando no CT do Defensa e Justiça na Argentina. Sim. E tem como grande novidade o Jorginho entre os relacionados. Eu não sei se dá para cravar, Bernardo, mas muita gente fala, mas ele foi relacionado. É porque o Flamengo vai vir direto para São Paulo depois do jogo de Buenos Aires, né? Justamente por causa da partida contra o Corinthians no domingo. Então, se de repente ele não tiver condição para jogar hoje, pro domingo ele pode ter. Exato. Mas qual é a sua sensação? Eu acho que ele começa no banco de reservas. Tá. Eu acho que o Felipe Luiz vai colocar De La Cruz, que não atuou como titular no jogo contra o Vasco da Gama, e Saul. O Jorginho sendo ali uma possibilidade para entrar no segundo tempo, caso seja necessário. O Jorginho é um jogadoraço de bola, né? Ele fez história no Napoli, no Chelsea, no Arsenal, na seleção italiana, ganhando a Euro 2021 pela esquadra Azurra. Ele é um ítalo brasileiro. E chega ao Flamengo justamente numa visão de futebol do Felipe Luiz de ter 2 volantes à frente dos zagueiros e esses caras constroem o jogo. Não são volantes marcadores e nem podem ser só marcadores, como é o Alan. Você veja que quando joga o Alan, o Flamengo não joga bem. Foi o que aconteceu no fim de semana contra o Vasco da Gama. Sim. Então, esses 2 caras, necessariamente, no esquema do Felipe Luiz, precisam ser bons de bola. Resumindo, é isso. O Saul tá jogando demais, né? E o Jorginho também. Então a gente imagina um time do Flamengo forte com De La Cruz e Saul ou com Jorginho e Saul da mesma forma. E aí a Arrascaeta joga, a Plata, que teve seu cartão vermelho anulado, deve atuar pelo lado direito, o Samuel Lino pelo lado esquerdo e o Pedro como centroavante. Vamos falar rapidamente sobre essa equipe do Estudiantes. Sim. O técnico Eduardo Domingues, que fala muito, mas é bom, fez uma mudança determinante no jogo do Maracanã, né? Ele tirou o Piove, que era um cabeça de área, para colocar um ala pelo lado esquerdo, Benedetti. E aí armou uma linha de 3 zagueiros, né? O Ascaciba, que era, num primeiro momento, Ascaciba não, o Azamendia, que num primeiro momento era lateral esquerdo, virou um terceiro zagueiro. Ascaciba, a Mondaraim e Medina viraram 3 meias, marcando os 2 volantes do Flamengo. E aí os caras não conseguiram jogar. E aí o Estudiantes melhorou na partida, claro, também pela atuação muito ruim do árbitro colombiano Andrés Rojas, né? Mas vamos colocar na tela para você agora as melhores oportunidades do mercado na BandBet. Você, mais uma vez, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você já visualiza aqui, entre eu e a Aline, a capa do site da BandBet. Vamos lá em Copa Libertadores da América. Já tá aí, né? Já estamos aqui. E aí eu quero um boost, eu adoro boost, né? E aí é o seguinte, vamos mudar o boost agora. Tá. Em outra edição do Band Placar, a gente trouxe são 3 oportunidades exclusivas para você na BandBet. Uma delas aponta para Pedro e Arrascaeta com mais de 1,5 chute no gol cada um. Tá? Pedro e Arrascaeta, Sim. né, gente? Centroavante, o melhor jogador do time na temporada. Provável. Muito provável. Essa combinadinha na BandBet paga R$10,50 contra R$9,50 na concorrência. Você não precisa nem visitar a concorrência que está comendo poeira por aí. É só você olhar aqui que a BandBet dá um corte na concorrência e já joga para você
essa odd exclusiva, imperdível e sem igual, como eu disse, na média do mercado. Vamos nessa, Aline? 10,50? Tô com Fechou. você, essa tá muito boa. Tá muito boa. Então é isso, é a BandBet com o Flamengo, que tem uma missão muito complicada, embora tenha vencido o primeiro jogo no Maracanã por 2-1. O objetivo é segurar o Estudiantes no estádio Jorge Luiz Reis, também conhecido como Uno, em La Plata, coladinho ali a Buenos Aires. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima!